Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui, gravando um estudo. E eu espero que esse estudo seja uma bênção para a sua vida também. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 17, verso 31, que diz assim a palavra do Senhor. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pregação do apóstolo Paulo, e ele cita esse trecho. E o título desse nosso estudo é este: Toda a humanidade estará diante de Deus no tribunal. Esteja preparado. Toda a humanidade estará diante do Senhor Deus. No dia do juízo, esteja preparado. Paulo enfatiza esse texto em Atos 17:31, dizendo que tem um dia preparado, determinado. Deus preparou um dia, separou um dia para que fosse o dia do juízo, o dia do julgamento final, de maneira que disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ressuscitando quem? Cristo. Então nós temos um assunto aqui hoje um pouco delicado, porque nós começamos a falar sobre um assunto de juízo, e estou dizendo que todos vão estar diante do Deus, do trono de Deus, diante do Senhor Deus no juízo. E quando eu estou falando todos aqui, não é todos os ímpios, é todos, todos, inclusive a igreja, já quero adiantar desde já. Então, há uma exortação aqui que Paulo cita, dizendo de um dia de juízo. E já falei em várias mensagens, vários sermões dos meus, sobre realmente um dia preparado por Deus, que é um dia para o juízo. Esse dia vai acontecer, queira as pessoas, ou queira sim ou não, gostem ou não, isso vai acontecer. Então, observe uma coisa interessante. Nós já somos advertidos de que aqueles que não creem em Jesus já estão em condenação. Observe João 3,18. Nós citamos sempre João 3,16, mas não lembro de 18, 19. Mas olha só o 18 que diz e o 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João Batista enfatiza no capítulo 3 ainda, no versículo 36, dizendo: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 5,24, o próprio Senhor Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, já ficamos certos que há uma condenação aí. Mas por que então, se quem não crê em Cristo já está condenado, por que um dia de um juízo final? Observe, haverá um juízo final, por quê? Porque os homens morrem uma vez, está determinado para os homens morrer uma vez e seguindo a juízo. Então o juízo que os homens vão entrar, segundo a sua vivência, o modo de agir, se creram em Cristo ou se não creram em Cristo, e tendo crido em Cristo, o que fizeram ou deixaram de fazer, isso vai contar naquele grande dia. Observe, se você observar também em Apocalipse 5,9, na abertura do sexto selo, as almas debaixo do altar, salvas e guardadas no Senhor, e os ímpios, um exemplo de Lucas 16, no verso 39, que o rico levanta os seus olhos lá no inferno, né, e clama para que um pouco de água fosse lhe dada ali, molhando o dedo Lázaro na água e molhando a boca do rico, porque estava num tormento muito grande. Então nós sabemos que haverá um juízo. Os homens sem Cristo já estão em condenação. Os homens que não creem na obra que Cristo fez na cruz do Calvário já estão debaixo de condenação. Então por que haverá um juízo? Por que um dia de juízo, então? Não será um juízo investigativo, como dizem os adventistas. Os adventistas dizem que haverá uma ressurreição dos mortos, que estão dormindo, estão inconscientes, segundo eles, isso está errado. E quando então haverá uma investigação ali para saber se vai ter vida eterna ou não, então não é isso. Haverá sim um juízo final, e a Bíblia nos informa em Efésios 1:4 como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus garante o seu, já sabe os que vão ser salvos e os que não vão. Agora observe, não tem que ficar investigando se ele vai ser bom, se não vai, se ele vai, entendeu? Nós estamos falando de Deus, não do ser humano.
Nós costumamos medir Deus pelos nossos critérios, pelas nossas maneiras de interpretar e de entender. Nós temos que entender que Deus é Deus, soberano, e ultrapassa a nossa compreensão. Em João 10, 27 e 28, Jesus garante que as suas ovelhas ouvem, seguem e não vão perecer, e ninguém arrebata das suas mãos. Então nós temos uma garantia que quem crê em Jesus tem vida eterna, quem não crê em Jesus já está condenado. Já está condenado. Então, para que então esse juízo? Nós vamos agora discorrer aqui o propósito desse juízo. Um deles, né? Alguns deles. Vamos aqui também esgotar o assunto. Qual o propósito desse juízo final? Mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa. 2. Revelar o grau de punição, bem como aos que merecem galardão. Já falei há algum pouco tempo no sermão sobre que há diferentes graus de punição. Aqueles que fez muito mal vai sofrer mais açoites, outros menos açoite, aquele que soube fazer o bem não fez, enfim, tem uma série de situações que, mediante a maneira que nos conduzimos, haverá grau de punição, bem como grau de premiação. Primeiro, mostrar a soberania de Deus e a glória de Deus na revelação do destino final de cada pessoa, revelar o grau de punição, bem como os que vão merecer o galardão, executar o julgamento sobre cada pessoa, cada indivíduo. Como será esse juízo final? Os dispensacionalistas, aqueles que creem em 7 dispensações, etc., eles entendem que haverá alguns julgamentos separados, diferentes, em tempos diferentes, julgamentos separados em tempos diferentes, ou seja, vários julgamentos. Então, os dispensacionalistas, que são pré-tribulacionistas, que acreditam no arrebatamento secreto da igreja, eles dizem que haverá um julgamento dos gentios imediatamente antes do milênio, quando houver, no rapto, sobre os crentes, perdão. Haverá um julgamento no rapto sobre os crentes. A igreja está na terra, Jesus vem secretamente até as nuvens, arrebata os crentes nas nuvens, e ali tem no Bema um julgamento para a premiação de galardão. Aí entra para as bodas do Cordeiro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Também entende que tem um outro julgamento dos gentios. Aí sim, imediatamente antes do milênio. Um julgamento de Israel, também imediatamente antes do milênio. E dos ímpios antes do milênio, ou seja, no final do milênio. Então tem um julgamento quando a igreja é arrebatada, um julgamento depois de 7 anos, um julgamento antes de 1000 anos, um julgamento depois de 1000 anos. É uma coisa meio confusa, né? Até é difícil de falar um pouco porque faz muita confusão, porque não tem um contexto bíblico para afirmar isso. Mas a Bíblia não diz isso. Então, nós podemos dizer que esse julgamento será no final desta era, de uma vez por todas. 2 Pedro 3,7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Dia do juízo. 2 Pedro 3, verso 13, diz que nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, entendendo que Pedro está falando sobre o dia derradeiro, o dia da sua vinda. Já falei aqui em alguns sermões também aqui no meu canal. Então nós entendemos que será na consumação do mundo, na consumação do tempo. Mateus 13, 40 a 43, fala ao Senhor Jesus que na consumação do século, na consumação do tempo, os anjos virão e vão recolher o trigo e vão separar o trigo do joio, na consumação do século, no tempo final. Em Mateus 25, 31 e 32, fala por ocasião da sua vinda, ele vai se assentar no tribunal, né? Na segunda vinda, já citei há poucos dias aqui também no último sermão, em 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10, onde ele virá com fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho. Então, o juízo ele segue após a ressurreição. Haverá ressurreição de todos, não uma ressurreição, depois de 7 anos outra ressurreição, depois de 1000 anos outra ressurreição, não, haverá uma única ressurreição de todos, de ímpios e de salvos. E a duração desse juízo? Bom, nós sabemos que será o dia do juízo. Mateus 11, 22 fala do dia do juízo. Atos 10, 17, 31, que é o texto que nós estamos usando para a base desse nosso estudo, diz que Deus determinou um dia para juízo. Eu já falei e vou repetir. Não precisa necessariamente ser um dia de 24 horas.
também não precisa ser como os testemunhos de Jeová que diz que será ao longo de 1000 anos. Não. Será naquele dia, naquele grande dia. Mateus 7:22 fala isso. 2 Tessalonicenses 1:10. 2 Timóteo 1:12. Romanos 2:5 fala que é o dia da ira, né? Os homens acumulam ira para o dia da ira. Então, Deus pode resolver num dia de 24 horas toda a situação? Evidente. Ele é Deus. Imagina Deus que diz assim, haja, e começa a brotar da terra a planta, começa a brotar da terra os animais, começa a surgir no mar, nos rios, os peixes. O mesmo Deus pode fazer isso em meio dia de serviço, em 2 horas, 1 hora. É Deus. Mas vamos falar de um dia que seja de 24 horas ou um tempo que ele vai resolver essa situação toda que nós estamos falando aqui nesse nosso estudo. Quem será o juiz? Bom, muitos teólogos entendem que o juiz será o pai e o filho vai estar ali como advogado. Eu vou falar isso já. E se você observar em 1 Pedro 1,17, fala assim, se invocarmos como pai aquele que julga sem acepção de pessoas, etc., então aponta o pai como um juiz. Em Romanos 14:10, na Almeida Corrigida e Atualizada, fala que todos estaremos diante do tribunal de Deus. Na Almeida Corrigida, Revista Corrigida, já fala que é tribunal de Cristo. Na ACF também. Em Mateus 18:3 cita como o pai, em 2 Tessalonicenses 1:5 fala do pai. Então, e agora, é o pai ou é o filho? Bem que nós sabemos que Deus é um em 3 pessoas, e que são 3 pessoas distintas que têm as suas funções dentro da Trindade. Outro dia eu faço um estudo sobre isso. Mas observe, João 5:22, o que Jesus diz. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. João 5:22. E também o pai ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. Em 2 Timóteo 4:8, nós estamos podemos ler ali, que a coroa que será dada àqueles que servem ao Senhor no final da carreira, que Paulo fala, etc., será dado pelo Senhor, o justo juiz, falando de Jesus, o juiz, o justo juiz. E de novo em Atos 17:31, que Deus determinou um dia para o dia de juízo, e disso deu certeza ressuscitando Jesus dentre os mortos. Obviamente, por esses versículos, nós podemos entender que muito bem, provavelmente, seja Jesus o juiz. E eu até creio que seja. E observe, em 1 João 2:1 e 2 diz assim, filhinhos, não pequeis. Se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele não é só para vocês não, é de todo mundo. Advogado de todo mundo, aquele que vai crer e tal. Esse mundo aqui não é toda a humanidade, porque isso aí seria universalismo. Todo mundo que será salvo. Ele é advogado? Claro que ele é advogado. Na cruz ele morreu e está advogando. Se você ler Hebreus, o livro de Hebreus, você vai observar que ele está ali como sacerdote, operando, agindo, advogando, e ele é advogado. Quando nós pecamos, ele morreu por nossos pecados. Ele é advogado. Naquele grande dia, ele será o grande juiz. Note bem isso, preste bem atenção. Naquele dia, se você ler lá em Apocalipse 6:16, você vai ler aquela passagem na abertura do 6º selo, que quando os homens na volta do Senhor veem aquele trono e o cordeiro, etc., ele diz para os montes, para os rochedos cair sobre eles, eles tentam fugir da ira de quem está no trono e da ira do cordeiro. Né? O mesmo Jesus que é advogado, ali vai ser juiz, amigo. Hoje é advogado, ali vai estar julgando com peso, com vara de ferro. Então nós temos que ficar bem atento a isso. Na terra ele foi humilhado, e muito humilhado até pelo juiz daqui deste mundo. Né? Se você lê as escrituras, você lê os homens julgando e mal, e condenando a morte. Né? Se você lê 25 de Mateus, o versículo 31, está escrito assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então você observa ali Mateus 25:31, que quando ele vier com os anjos do seu poder, assentar-se-á no trono da sua glória. E a Bíblia nos informa que ele será auxiliado pelos anjos. Eu falei agora há pouco, né, Mateus 13:40, 41, 42, 43, que por ocasião da sua vinda gloriosa, os anjos vão recolher, separar o joio do trigo. E Mateus 24:31 diz que os anjos recolherão dos 4 cantos da terra os escolhidos. É o que diz a Bíblia, por ocasião da sua vinda. Vindo numa nuvem com poder e grande glória, então os anjos vão sair buscando pelos 4 cantos da terra os seus eleitos, os seus escolhidos. Também no juízo, a igreja vai estar auxiliando o Senhor.
Alguns até entendem, alguns teólogos dizem, não, auxiliando só ali concordando não, mas uns teólogos entendem que ela estará ali ajudando mesmo o juízo. Observe bem, em 1 Coríntios 6,2 diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos quem? A igreja, os eleitos. E em Mateus 19:28 está escrito assim, e Jesus lhes disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22:30 também diz algo semelhante a isto. Então, a igreja vai ser no dia do julgamento, o grande juízo, o grande rei estará julgando, a igreja estará apoiando, os anjos estarão ali auxiliando. E agora a pergunta é, quem será julgado? A pergunta agora é esta. Nós lemos aqui, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, que a igreja vai julgar até os anjos. Vocês vão julgar anjos. Os anjos estarão sendo julgados. Em 2 Pedro 2,4 diz assim, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Anjos que pecaram ficaram reservados para o juízo. Observe só o que diz aqui em Judas, versículo 6, só tem um capítulo, né? Judas, versículo 6, olha o que diz. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, que é o dia do juízo final. Então, aqui vamos começar a entrar num ponto bastante delicado. E todos os seres humanos, então nós estamos falando que vão ser julgados, os anjos vão estar lá, os anjos vão ser julgados, vão ser auxiliados a igreja vai estar sendo auxiliando o Senhor, mas o texto também diz que todos estarão diante do Senhor naquele grande dia. Presta bem atenção, eu preciso de sua total atenção. E todos os seres humanos, Mateus 25:32 diz, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Algumas pessoas, principalmente os dispensacionalistas, entendem que esse texto está dizendo que é o julgamento das nações, que são aqui julgados os reis, os presidentes, todas as nações, todos os povos, todos estarão diante dele. O julgamento é individual, meu querido. Então, todos os povos de todas as nações literalmente estarão diante dele. Observe. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mas haverá uma separação ali, olha. Todos vão chegar diante do tribunal, agora separa esse para cá, que são as ovelhas, e para cá vai ficar os cabritos. Algumas versões falam, outras falam os bodes. Então agora começou a haver uma separação aqui. Em Romanos 3, versículo 6, diz que Deus vai julgar o mundo. Em Hebreus 10, 30, diz que Deus vai julgar o seu povo. Em Apocalipse 20, nós lemos ali que ele vai julgar os mortos. Em Tiago 3, verso 1, diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Olha 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Se começa por nós, 1 Pedro 4,17. Se começa por nós, a sua casa, o seu povo, pastor, pregador, irmão, se começa por nós, o que será dos demais outros? O que será daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Queridos, eu não falei agora há pouco, para quem não está em Cristo já está em condenação, e quem está em Cristo não está em condenação, então a igreja pode ficar tranquila. A igreja pode descansar. Não haverá vários julgamentos. Um antes logo após o arrebatamento, um depois de 7 anos, um depois de 1000 anos, antes de 1000 anos, outro depois de 1000 anos. Não, é um só. É um só. Mas só que a igreja pode ficar tranquila. Romanos 8, versículo 1 diz que nós podemos descansar tranquilamente. Esse versículo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você está em Cristo, você anda segundo o Espírito, descansa, não há condenação. Não há condenação. Veja bem, em 1 João 4,17 está escrito assim, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós somos nele no mundo, também no mundo.
Então, nós temos uma confiança que Cristo na cruz pagou o preço, morreu por nós pecadores, estamos livres de condenação. Agora vamos entrar um pouquinho aqui, por enquanto tá tranquilo. Agora vamos entrar um pouquinho aqui no assunto que será o que será julgado. Bom, se eu não crer em Cristo, eu já estou condenado. Se eu crer em Cristo, eu não estou condenado. Então, o que vai ser condenado? O que vai ser julgado, melhor dizendo? Porque o nosso Deus é um justo juiz. Ele é um juiz justo, o justo juiz. Ele não é um juiz que julga segundo a aparência, porque ele conhece tudo. Ele não julga como julga o juiz da terra, baseado em alguns documentos, alguma coisa. Não, ele conhece tudo, absolutamente tudo. Então ele julga com retidão. Jesus tem olhos como chama de fogo. Em Apocalipse está dizendo bem claro isso. Observe. O que será julgado? Tudo o que fizermos. Leia com atenção na sua Bíblia aí. Ouça o que eu vou dizer agora. Segundo aos Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, todos, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então tudo vai ser julgado. As obras vão ser julgadas. Lembra de Mateus 25:35, que Jesus fala: porque eu tive fome e me deste de comer, eu estava nu e me vestiste, estava doente e me acolheste, estava preso e me visitaste. As obras vão ser julgadas ali. Se você continuar lendo, vai estar escrito lá: para os bodes, isso aqui é para a ovelha, para os bodes. Tive preso, não visitaste, tive fome, não me deste de comer. Né? Leia depois com calma, Mateus 25 inteiro. Em Apocalipse 20:12 diz que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E observe, não é só o que você faz, é o que deixa de fazer também. Porque às vezes as pessoas elas pensam no que fazem e não meditam sobre aquilo que deixam de fazer. Tem as coisas que nós fazemos que são erradas e tem as coisas notadamente erradas que deixamos de fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca, está pecando. Então nós temos que ficar atento a isto, porque vai ter um julgamento. Calma, você está em Cristo, não há condenação. Mas por que o julgamento? Vou chegar já ali. Serão julgadas também nossas palavras. Mateus 12:36-37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Jesus disse isso. Toda palavra frívola, sem vida, morta, ociosa, que os homens disserem, vão dar conta no dia do juízo. E por essas palavras vão ser condenados ou justificados. Aquelas palavras que as pessoas falam: não, meu Deus é meu dinheiro, eu não acredito em Deus. Não, eu vou fazer e não faz. Não, eu estou contigo e não está. Nós estamos juntos e não está. As suas palavras, elas vão nos condenar. Aí tem uma turma que diz que as palavras têm poder. Se tem poder, é só para condenação, meu querido. Olha aqui. As palavras com poder é a palavra do Evangelho. Quando você profetiza a palavra, fala a palavra do Evangelho. Isso sim tem poder. Claro que nós temos que abençoar. A Bíblia nos informa a abençoar e não amaldiçoeis. Mas dizer que a palavra tem poder para declarar ou decretar, essas palavras têm poder se for no Evangelho. Do contrário, nós temos que ficar bem atentos. Obras, palavras e pensamentos. Olha bem o que está escrito em 1 Coríntios 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes dos tempos, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas nas trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Louvor quer dizer elogio. Tudo que pensamos será julgado. Será julgado. Romanos 2, 15 e 16, olha o que diz. E então, nós temos que fazer o que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitais com Cristo, pensais nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus. 2 e 15 de Romanos diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Tudo que os homens pensam, maquinam, imaginam, fazem, planejam. Por exemplo, nos dias de hoje, essa confusão que está aí, essa incógnita que está no meio da população, da humanidade, essa vacina é boa, essa vacina é ruim,
Foi um vírus criado? Houve um projeto? Houve um plano? Como é que foi? Como é que não foi? Quem que está ganhando com isso? Quem está deixando de ganhar? Quem quer ganhar mais? Quem que quer prejudicar A, B ou C? Claro que o mundo já é do maligno, mas os pensamentos vão ser julgados também. E tudo vai ser trazido a lume, às claras. Preste bem atenção. Lucas 12, 2. Nada há encoberto que não seja revelado. Quando fala nada, não é nada quase tudo. É nada que está oculto que não venha a ser revelado. Tudo vai ser revelado. Presta bem atenção. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 24, 25, olha bem o que diz. Cuidado com seus pensamentos. Pense em Cristo. 1 Timóteo, capítulo 5, 24 e 25. Diz assim a Escritura Sagrada. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. E em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Tudo vai ser trazido à lume. Repito, Jesus tem olhos como chama de fogo. Ele passeia entre os candelabros. Ele sabe, eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras. Então ele pode ser um juiz justo, com poder e autoridade e glória. Se você observar, em Mateus 6, versículo 4, o Senhor fala assim, quando for dar esmola, dá em secreto, porque o seu pai que vem em secreto, ele vai ver você fazendo isso. Quando você fizer oração, faz em secreto, que o pai que está em secreto, ele vai te ouvir. E quando jejuar, não fica mostrando que está em jejum, não. Não precisa sair com o rosto desfalecido, dizendo, oh, tadinho de mim, estou jejuando hoje. Não. Já recebeu o seu galardão. Já teve a sua premiação. Já foi louvado pelos homens. Não tem mais o que receber. Não tem tesouro no céu onde a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tocar. As pessoas querem os aplausos aqui. Olha, né? Vai fazer uma dádiva para alguém, uma contribuição, tira uma selfie, posta, olha o que estão fazendo. Hã? Eu acho engraçado que as pessoas que vão no monte e postam no Facebook de joelho no monte, alguém filmando ele. Estou aqui sozinho no monte e alguém fotografando. Bem que ele pode pôr a câmera filmando ou fotografando. Mas estou aqui e posto para milhões de pessoas. Para que isso? Né? Deus sabe as intenções do coração. É esse o problema, né? Deus sabe o porquê que nós estamos falando ou deixando de falar. Agora eu cheguei num ponto aqui importante, tudo aqui é importante, é claro, né? E que nem todos vão concordar, mas eu peço que você ouça com muita atenção, porque isso aqui parte de linhas teológicas de alguns irmãos, e eu preciso que você preste bem atenção e não me tenha aqui também, juntamente com esses irmãos, como um herege, mas com alguém que está buscando interpretar as Escrituras com as Escrituras e com a profundidade que ela tem. Porque a palavra não é para massagear ego. A palavra ela cura, ela calma, ela conforta, mas ela confronta também. Ela confronta também. Observe só o que está escrito aqui, eu vou ler agora. Se Deus perdoa os arrependidos, por que os crentes estarão no tribunal de Cristo? Eu não li agora há pouco, em 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, e não é aquele tribunal para ser galardoado, não. Após o arrebatamento da igreja, não é isso. É o mesmo tribunal que vão estar todos ali. Mas como? Entenda. Sentar-se-á o Senhor juiz, o rei, no seu trono de glória, quando vier com seus anjos. E vai separar as ovelhas dos bodes. Então é Cristo. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Está ali. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Estou falando da mesma situação, Romanos 14, 10. Porque todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. É o mesmo. É a mesma situação. É o mesmo tribunal. É o mesmo tribunal. Observe, em Miqueias 7, 18 e 19, fala o Senhor Jesus ali, uma palavra muito poderosa, e eu vou ler só o 19, leia depois o 18. Diz assim, tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Na profundeza do mar. Alguns falam no mar do esquecimento, né? O texto que eu tenho diz nas profundezas do mar. Em Hebreus 10, 17 diz, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E o que se Jesus, seu Senhor, lança os pecados na profundeza do mar, e se não vai se lembrar dos meus pecados,
O que eu tenho que comparecer diante do tribunal de Cristo? Já estou perdoado pelo sangue derramado na cruz. Já estou perdoado e justificado. Como é que nós vamos resolver essa situação? Se você observar, nós vamos tratar com pecado no singular e pecados no plural. Cristo veio resolver tanto um quanto o outro. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o pecado, Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí em 2 Coríntios, esse é Romanos 5,12. Em 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o pecado, toda criança, esse bebezinho que nasceu aí, ó, tem um dia de vida, 2 dias, está no ventre, os netinhos, de 3, de 2 aninhos, de 4 a 5 aninhos, todos pecadores, todos depravados. São inocentes? Não, são ingênuos. Todos pecadores. Porque nós somos pecadores porque nascemos em pecado. E por nascer em pecado, a semente do pecado está em nós pecamos. Cristo, quando perdoa, ele perdoa o pecado e os pecados. E vamos cometendo pecados ao longo da vida, ou não cometemos? Sabemos que somos perdoados, ele já perdoou aquele pecado original e os pecados que cometemos. Estamos perdoados. Os presentes e o futuro. Mas nós vamos chegar nele e vamos pedir perdão. Senhor, me perdoa. Pensei uma coisa, não devia pensar, falei o que não devia ter falado, deixei de fazer o que era para ter feito, falei que ia fazer uma coisa e fiz outra. E isso vai implicar em perda de galardão. O que é um galardão? É uma premiação. Como que é isso, pastor? É difícil de falar. A Bíblia ela não dá tantos detalhes assim. Alguns sim, eu até vou preparar um estudo em outra ocasião, mas hoje eu vou falar bem por cima sobre isso. São premiações, são galardões, e que o Senhor Jesus espera que nós os almejemos. Né? Não tem uma canção que fala assim, eu não busco por coroa. Não, tem que buscar sim. Tem que buscar o galardão sim, tem que fazer sim para a glória de Deus e receber sim, junteis tesouro no céu, diz o texto sagrado. Então como é que é isso? Bom, você salva em Jesus Cristo, mas é negligente, perde galardão. Você salva em Jesus Cristo e é negligente com a oração, perde galardão. Você salva em Jesus Cristo, não tem compromisso algum com o evangelismo, com a pregação, com os cultos, é salvo. Teve um tempinho que você ia no culto domingo, parou, vai de vez em quando quer, desleixado, chega atrasado, por qualquer motivo, não é por causa do trabalho, não, é porque é desleixado mesmo. Com o trabalho nunca chega, mas o trabalho do Senhor chega atrasado. Olha só, pessoas hoje, às vezes você convida para ir para um culto, a primeira pergunta que fazem, ou uma das primeiras perguntas que fazem para mim, já aconteceu comigo isso, olha, vamos para o culto lá, tem salinho das crianças? Primeira pergunta que faz. Não pergunta se está pregando a palavra, tem salinho, por quê? Porque não educa os filhos em casa. Claro que eu não estou generalizando, mas não educa o filho em casa, aí quer chegar na igreja, quer ter paz, eu sei, porque se educasse o filho em casa não tinha esse problema. Aí, não, tem cantina, tem o carro para embriagar na porta de casa. Ronaldo Lidório, missionário, estava na África, em Gana. Ele estava pregando uma tribo, e ele chegou lá e foi anunciar o evangelho, e o Senhor Jesus salvou umas pessoas lá, e estava no trabalho lá e tal. Depois você pesquisa. Talvez eu deixe aqui no link na descrição esse testemunho. E ele estava pregando e, de repente, pregou e tal. Vou correr com a história aqui. Daqui a pouco ele olha para o lado da esquerda dele assim, uma mulher se arrastando, acenando para ele, dando sinal, se arrastando. Ele, espantado com aquilo, o que foi? Olha, eu cheguei atrasado, eu tenho como me entregar para Jesus, eu quero Jesus. Aí foi saber da história dela, arrumaram ela, limparam ela, cheia de mato, cisco pelo cabelo. Ela tinha paralisia infantil, teve paralisia infantil, e pediu para seu pai, para os seus irmãos, alguém da sua tribo, né? Nem era a tribo que estava fazendo trabalho, de uma tribo vizinha, que a levassem até o trabalho, porque ela queria Jesus. E o que eles fizeram? Não muito levar, eles eram, né, pecadores terríveis, não queriam saber de Jesus e tal. Então ela, apoiada na palma das mãos e no antebraço, foi se arrastando, que as pernas atrofiadas, a paralisia infantil. Eu tenho uma irmã que sofreu disso, ela tem uma dificuldade grande nas pernas também. Inclusive agora está andando só de muleta e de andador. E ela veio se arrastando 5 quilômetros, palma da mão, arrastando o corpo. África, animais, leões, tigres, serpentes, vários perigos, se arrastando até chegar onde estava o pregador, e começou a gritar, acenando, porque queria ouvir o evangelho, queria se entregar para Jesus. Aí você vai pregar o evangelho, a pessoa pergunta, tem lanche? Tem van para buscar? Tem ônibus? Não estou dizendo que uma igreja que tem uma estrutura, que tenha toda essa dinâmica, possa fazer isso. Estou dizendo que se tem condições, ótimo. Melhor para os irmãos facilitar, é ótimo. Mas a facilidade mais, muitas vezes, faz a pessoa negligenciar.
Não, se eu não tiver, eu não vou. Presta bem atenção. E os galardões. Ouça bem. Se tudo em oculto será revelado, no dia do juízo, e que o juízo se ocupará de nossas palavras, obras e pensamentos, certamente os pecados dos crentes serão revelados, pois haverá grau de premiação. Tem que ser revelado por quê? Porque que o irmão fulano de tal está sendo galardoado ou não? Ele é justo. Ele vai dizer por que ele está sendo justificado, galardoado. Justificado vocês são pela cruz, pelo sangue do Cordeiro, todos. Mas o irmão, vou falar de João e de Antônio. O irmão Antônio ganhou, você está em termos da nossa língua, do nosso modo de entender, recebeu 10 prêmios e outro recebeu nenhum. Está salvo, não recebeu nenhum. Mas por quê? Porque você aí começa a dar aquela listinha de pecados. Ou nós não pecamos, queridos? Ou nós dizemos para o Senhor que Ele me perdoa, meu Senhor, meu pastor, no culto, mas em casa, na internet, na imundícia do pecado, pornografia, são palavras, na rua, com os olhares, e etc. e tal. Não precisa ficar falando que, listando as coisas aqui. Não precisa ficar listando as coisas aqui. Estaremos diante do grande rei e tudo vai ser julgado, vai ser revelado. Estamos perdoados, mas tem que apresentar o porquê de que fulano tem e Beltrano não tem. Está entendendo? Ele é o justo juiz. Presta bem atenção. Isaías 64, versículo 6, fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Tudo que fizermos, ainda que seja melhor possível, nós, como fala a palavra do Senhor, somos servos inúteis. Romanos 3, 23 fala que todos somos pecadores, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Tiago 3,2 diz, porque todos tropeçam em alguma coisa. Então é por isso que vai ter que estar ali diante do tribunal de Cristo. Vai estar separado, você é ovelha, você não é bode. Agora está lá. Que bênção, em salvo Jesus. Aí o grande rei que tem olhos como chama de fogo e olha. Eu sei que você ficar na madrugada olhando pornografia, você pediu perdão, mas os galardões, um exemplo. Eu sei que você lutou, você não tinha condições de ter dinheiro, você ia a pé, você ia de qualquer jeito, você evangelizava, seu galardão está aqui. O outro estava ali tentando fazer uma carreira na política através de um contato no meio dos crentes, etc., porque tem muita gente. Ele sabe. Ele sabe. Você está perdoado. Mas o galardão você vai perder. Por que vai perder? Olha o que diz 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 2 Coríntios 10, 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Lembra que Jesus tem óleo como chama de fogo? Lembra que o Senhor Jesus também Deus é um fogo consumidor? Não é que vai queimar, não precisa acender um fogo ali, uma linguagem figurada aqui. Mas olhe bem. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Não fala de perda de salvação, é questão de galardão de premiação. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, dano, perda, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Como que vai sofrer dano e perda se não for julgado pelo aquilo que ele negligenciou? Você está sofrendo perda porque você orou muito. Não. Sofrendo detrimento e dano porque você foi muito zeloso. Não. É porque deixou mesmo, porque relaxou mesmo. Lembra dessa semana que contei o testemunho? Essa é só um exemplo. Né? É só um exemplo. Tá calor, não vou no culto. Não sei o quê. Sabe, vai perdendo galardão. Um copo d'água que der para um pequenino dele vai ser galardoado. Uma coisa mínima. Imagina as coisas que nós vamos ganhar, receber por ter feito coisas para o Senhor. Né? Presta bem atenção. Não sofrerão a perda de salvação, mas sofrerá dano na questão de premiação, etc. As falhas e deficiências desses crentes serão reveladas no juízo, como pecados perdoados. Você fez isso, deixou de fazer aquilo, mas você creu no meu nome.
creu naquele que me enviou, confessou-me diante dos homens, eu vou te confessar diante do meu Pai também e dos meus santos anjos. Vou confessar diante do meu Pai e dos meus santos anjos. É claro que eu vou fazer isso. Seu galardão, você perdeu algum, outro foi mais premiado, outro foi menos. Lembra daquela parábola das dracmas perdidas, das minas, né? Das minas, perdão, dracma, mina. Aí ele volta depois de um tempo e um fala, eu negociei 5, então agora tem 10, negociei 2, agora tem 4 e tal. Agora você vai reger sobre 5 cidades, vai reger sobre... Tá entendendo como é que é? Observe. Os crentes estarão diante do tribunal. Presta bem atenção agora, está o tribunal. O grande rei está ali. Milhões e bilhões, trilhões de seres humanos ali. À direita, porque vai estar tudo junto, ele vai separar. Não, esse aqui é meu. Esse aqui está aqui. As bodes. As ovelhas vão estar ali diante do grande tribunal de Cristo. Porque todos temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Esse corpo que nós vivemos aqui. O bem ou mal. E naquele dia nós vamos estar para o quê? Para a questão do galardão, da premiação, evidentemente, mas para que mais? Para que os crentes ouçam naquele grande dia, o grande juiz dizendo, estão absolvidos, estão perdoados. Vinde benditos de meu Pai. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembra do pecado lá no mar do esquecimento? Ou na profundeza do mar? Deus não tem amnésia. E Deus sabe, está mostrando aqui uma demonstração clara do que foi que Cristo pagou por nós na cruz. Adultérios, fornicação, promiscuidade, trambicagem. No momento de crente estava fraco na fé, fez muita coisa errada, saiu, desviou, bebeu, fumou, fez coisa que não devia fazer, foi para boate, depois se arrependeu, perde galardão. A salvação não vai perder nunca, querido. Mas o galardão você perde. E está lá, ó. Por que você tem que estar lá com isso? Para que você saiba que está recebendo menos ou mais por causa dessa ou daquela situação. Palavras, pensamentos e atitudes, né? Obras daquilo que fazemos e deixamos de fazer. Se você observar, como eu falei agora há pouco, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10, Mateus 25, 31, 32, fala da mesma situação. Só que tem um detalhe aqui, né? Em Apocalipse 20, 11, e vi um grande trono branco e tal, apresenta o mesmo evento. Porém, né, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10, Mateus 25, 30 e 31. Só que em Apocalipse 20, e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e tal. Ali, nós temos mais ou menos uma ordem que eu quero citar aqui. Diante do tribunal, diante do trono do juízo, vão estar primeiro as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas vão ser são aqueles que foram purificados, comprados de toda tribo, povo, língua e nação. Estão ali. Mortos, que foram ressuscitados em corpo de glória, e vivos, que foram transformados em corpo de glória. E os ímpios que foram ressuscitados não em corpo de glória. Primeiras ovelhas, por quê? Mateus 25, 32, 33. Isso eu vou ler aqui. Mateus 25. Eu vou ler o 31, o 32 e o 33 para ficar bem aqui claro. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então entenda bem aqui. Por que eu estou dizendo que são primeiro esses? Porque a igreja vai julgar os anjos. Vai cooperar naquele processo de julgamento, como eu falei agora há pouco. Observe os bodes, em Mateus 25, 41, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Presta bem atenção. 2 Coríntios 6, verso 2, nos informa a palavra: vocês não sabem que vocês vão julgar anjos? Muito bem.
Os ímpios verão a diferença. O que está acontecendo aqui? Estão todos diante do trono, do tribunal, o grande rei assentado. Um grande poder. Todos os anjos. Lembra lá no Getsemane? O Senhor falou assim, eu posso rogar aqui 12 legiões de anjos. Ali ele fala todos, não só 12 legiões, todos os anjos. E diz o texto que aquele que confessou ele na terra, ele vai confessar diante dos seus anjos. Ele vai confessar, esses aqui são minhas ovelhas. Olha, anjos, esses aqui, ó, são minhas ovelhas. Pecou mesmo, errou, bebeu, adulterou, fez coisa terrível, mas me confessou. Um tropeçou, caiu para cá, caiu para lá, levantou daqui, vacilou ali. Que o Espírito Santo te incomode para você saber que você vai estar diante daquele dia e sabendo que o Senhor tem olhos como chama de fogo e você mude, tem um up na sua vida, uma melhora a doutrina nos faz, o conhecimento da doutrina nos faz viver melhor para Deus, viver melhor diante de Deus, servir melhor a Deus. E quando ele separa ali as ovelhas dos bodes, por que isso também? Para que haja uma diferença. Malaquias 3, verso 18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença não está no cabelo comprido, se usa barba ou deixa de usar barba, se usa saia comprida ou não usa saia comprida. A diferença está em temer a Deus, em servir a Deus e confessá-lo primeiramente como Senhor da sua vida, confessá-lo arrependido dos seus pecados. Então está todo mundo aqui. Esse povo aqui é diferente, ó. Puxa para cá. Essa é a minha ovelha. Essas são minhas ovelhas. Essa é a minha noiva. Vou agora galardoar. Eis que venho cedo e o meu galardão está comigo. Ele vai premiar, ele vai dar o seu galardão. Presta bem atenção. A salvação é pela graça, Efésios 2:8. A condenação é pelas obras, lembra? Julgado pelas obras. Porque as obras, porque nossas obras sem Cristo, elas se inclinam para o mal. Mas os galardões são também um presente da graça. O que nós recebemos dele como galardão é porque ele nos deu condição de fazer alguma coisa boa. Porque tudo que está bom em mim, tudo que é bom em mim, tudo que eu faço de bom, de melhor, vem dele. Porque em mim só tem coisa ruim. Em você, pecador, nós, pecadores, só tem coisa ruim. Então o que acontece? Em nós só há coisas ruins. Se não estamos em Cristo, não tem coisa boa. Mas peraí, mas eu conheço um fulano que é bom, que ajuda, médico, enfim, é graça comum. Já expliquei também aqui. A nossa inclinação é para o mal. Tiago 2, versículo 6 fala assim, porque assim o corpo sem espírito é morto e a fé sem obras é morta, está morto. Ou seja, é o Espírito de Deus que nos vivifica, a sua palavra, que é Espírito de vida para nos fazermos melhor. Lembra lá de Efésios 2:10? Que nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Efésios 2:10. Então, para os bodes, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Então, para nós irmos concluindo aqui, a cena é basicamente essa. O tribunal, o grande rei no trono, todos os anjos, milhões e milhões de seres do céu celestial. Não sabemos como, muitos deles, alguns são descritos na escritura, outros não, mas estarão ali. Toda a humanidade diante dele. E quando a humanidade vier para lá, ele vai separar os bodes, as ovelhas dos bodes. Se você observar em Apocalipse 13:8 e também em Apocalipse 17:8, fala que o nome no livro da vida dos seus está escrito antes da fundação do mundo, corroborando aquilo que diz que ele não vai perder nenhum dos seus, né? Essa é uma questão para outro dia, outra pregação, já tem no meu canal algumas coisas, mas eu não vou entrar muito hoje nessa questão, mas eu quero dizer, o nosso nome do salvo está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O que garantia então que eu tenho? Melhor, por que eu posso evangelizar e pregar e proclamar, fazer livre? Porque ele vai fazer brotar os eleitos, os filhos de Abraão, segundo a sua promessa, não aqui os filhos do sangue, mas os filhos da promessa, vão ouvir o evangelho e vão sair, vão brotar. Porque o nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Observe, 4 coisas aqui que eu quero falar sobre o juízo final para nós irmos encerrando. Primeiro, a história do mundo não é uma sucessão infinita de ciclos sem sentido, caminhando para sem sentido. O pensamento platônico é assim, né? O mundo é um ciclo, vai ciclo. Assim, não. Estamos indo para um alvo, estamos indo num objetivo. Mas o homem nasce, morre, nasce novo, tal. Um outro nasce, né? Tal.
Vem um ano, vem um outro, uma década, mas vai chegar no dia do juízo. E dali, implicações futuras, evidentemente. Novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Então, o dia do juízo revelará finalmente que a salvação e a felicidade eterna dependerão da relação de a pessoa com Jesus aqui. Nesse dia, vai mostrar que não é algo cíclico, mas caminha para um alvo. Vai mostrar que a felicidade de alguém, o de juízo, vai ser revelado, que isso depende da nossa vivência com Cristo aqui, nosso viver com Cristo, nosso andar com Cristo, nosso confessar a Cristo. A inevitabilidade, terceiro, do dia do juízo enfatiza a responsabilidade do homem por sua vida e afirma a seriedade da luta moral na vida de cada pessoa, especialmente na vida do cristão. Então, nossa vida moral ela tem que ser elevada. Boa doutrina, boa ética, boa moral, boa conduta. Se até hoje foi um crente mais ou menos, desculpa a expressão, meia boca, que não tem compromisso com a verdade, que não busca Deus em oração, que não tem compromisso com o culto, não tem compromisso com celebrar a Deus, com cultuar e congregar e servir ao Senhor, e vive do jeito que você quer, né? Ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa. Muito bem. Embora o crente, o salvo, nascido de novo, ele vai buscar viver uma vida reta, íntegra. Ele pode vacilar por um tempo, mas ele vai chegar um momento da sua vida que ele precisa decidir se ele realmente é um santo ou é um perverso, dizendo que é santo. Sabe? Está tudo diante dele. Quarto, o dia do juízo significa o triunfo final de Deus e de sua obra redentora na história. Conquista decisiva sobre o mal revelará a vontade de Deus ao final executada perfeitamente. Perfeitamente. Os ímpios condenados e os salvos guardados sempre e eternamente nele. Então pensa comigo, você é salvo. Ele perdoou o pecado e perdoou os pecados. O pecado original e os pecados que vamos cometendo ao longo das nossas vidas. E vamos pecar todo dia. Mas tem coisa que dá para evitar. Tem coisa que dá para não fazer mais. Dá para desligar um pouquinho o celular e buscar Deus em oração. Ele tem olhos como chama de fogo. Não adianta dizer para ele que você não tinha tempo. Ele sabe que você tem tempo. Não adianta dizer para ele que você não tinha condições. Ele sabe que você tinha condições. Não adianta dizer para ele que ele sabe que os seus recursos financeiros eram maiores. Ele sabe o que você pode fazer e deixa de fazer. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você fez. Então vamos observar isto. Nós somos salvos. E nossa vida tem que ser uma vida pautada em santidade dentro do Senhor. Observe comigo o que diz em Provérbios 20, de 8 a 12. Provérbios 20, de 8 a 12. Eu estou encaminhando para o final já. 20, de 8 a 12. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações e a sua obra é pura ou reta. E ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez a ambos. Então, presta bem atenção, nós estamos diante de um rei. Imagina naquele grande dia. Cristo vem, a igreja arrebatada sobe até ele nas nuvens, ele volta para a terra. Cristo está vindo. A igreja, voz de arcanjo, alarido, a trombeta de Deus, os mortos ressuscitam em corpo de glória, os vivos estão transformados, crentes, sobem com o Senhor e o Senhor está descendo. Eles encontram com o Senhor nas nuvens e desce para a terra. E aí vai ter o grande juízo final. Né? Tem Armagedon ali, aquela questão que o Senhor vai destruir os seus inimigos. Eles farão o anticristo pelo poder, pelo sopro da sua boca, né? E vai ter estabelecido então o grande juízo final. Olha só o que diz Efésios 4:2, finalzinho fala assim, que Deus nos perdoou em Cristo. Você está em Cristo? Você está perdoado. Você está em Cristo? Viva uma vida santa. Você está em Cristo? Você está livre da condenação, mas livre da condenação num corpo ainda que você vive pecando e peca. Conduza-se debaixo daquilo que está escrito em Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A revista atualizada fala isso. Mas a revista corrigida fala, e a corrigida é fiel, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ouça bem isto. E agora eu vou ler mais dois textos e vou encerrar. Apocalipse 1, de 4 a 6.
Apocalipse 1, eu espero que esse estudo venha despertar em você um desejo de santidade, de evangelismo, de compromisso, de responsabilidade diante do Senhor. Apocalipse 1, de 4 a 6. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Aquele que nos amou e no seu sangue nos lavou, versículo 5 e verso 6, e nos fez reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote por aquele que nos amou e nos perdoa os pecados. Conduza a sua vida com santidade. Não é uma pregação moralista, querido. É uma mensagem para a santidade diante do Senhor. Deus exige santidade dos seus santos. Sede santo, porque Ele é santo. E para encerrar agora, de fato, Hebreus 4, verso 15 e o verso 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Chegue-se ao trono da graça, para que naquele grande dia, como diz a palavra do Senhor, do Filho do Homem, dizendo, para que esteja em pé, diante do Filho do Homem, e possa ouvir dele, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que nossa vida seja uma vida de santidade, para o louvor da glória de Deus, naquele grande dia do juízo. Porque em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos galardoados, se nós vivemos uma vida de retidão. Em Cristo nós temos plena e total salvação. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Em nome do Senhor Jesus.